Rússia-África, que decorreu em São Petersburgo. Acontece que a União Africana pediu hoje ao presidente russo Vladimir Putin um cessar-fogo na Ucrânia. O grupo também acabou por ressaltar a importância da renovação do acordo que permite a exportação de cereais ucranianos e são, portanto, alguns dos pontos que acabam por se configurar nas abordagens desta sexta-feira, para onde vamos estender também o nosso olhar analítico desta sexta-feira. Bem, o comunicado final foi o que o Mando Rivaldo disse, contém pontos salientes desta segunda cimeira entre a Rússia e a África. Salienta-se aqui a assinatura de um memorando de entendimento entre a Rússia e a Comunidade dos Estados da África Central para a cooperação econômica e humanitária e também de consultações políticas, um acordo sobre energias renováveis, um acordo ou um compromisso sobre a reforma das instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, o grupo do Banco Mundial, do FMI, enfim, um conjunto de instituições multilaterais internacionais. Por que isto? Porque, bem, a África tem vindo a manifestar o seu desejo, o seu interesse em ver uma maior participação nesses órgãos. E para a Rússia, uma nova ordem internacional que é multipolar, como almeja, deve incluir a participação de África. Aliás, no discurso do presidente Putin, foi notória este acento que ele fez sobre a África ser um novo polo do poder mundial, apesar, como disse, existir ainda vestígios de colonialismo ou neocolonialismo. E também, obviamente, à margem desta cimeira, o presidente Putin reuniu-se com o grupo de paz de África, composto por 7 presidentes, do qual consta o presidente de Comoros, que é presidente em exercício da União Africana, e voltou esta comitiva, também inclui o presidente do Uganda, voltou a pedir, não é, o fim deste conflito pelos danos que ele causa ao continente africano. Ao que o presidente Putin disse que existem esforços de negociação com a Ucrânia que, segundo disse, têm vindo a ser refutados. Mas esta não colaboração, se pode dizer, da Ucrânia em relação a esta visão russa tem a ver com o facto de, na chamada forma da Ucrânia, prever que qualquer tentativa de negociação com a Rússia passa pela retirada das tropas russas do território ucraniano. Isto ainda não aconteceu e, de consequência, tem vindo a minar quaisquer esforços de negociação entre a Ucrânia e a Rússia. Em relação aos cereais, bem, voltou a sublinhar o facto, de um lado, de não ter visto satisfeitas as suas exigências em ver uma maior exportação dos graus, digamos assim, dos cereais e dos produtos agrícolas russos no mercado internacional, que passaria pela reintegração de um dos bancos agrícolas russos no sistema do SWIFT, e também voltou a sublinhar de que dos milhões de cereais que foram exportados, grande parte teria ido para o mundo desenvolvido e quantidades muito ínfimas terem ido para o continente africano. E aí ter, mais uma vez, não é, se comprometido a enviar cereais de forma gratuita para 6 países africanos, nomeadamente o Mali, o Burkina Faso, o Centro-Africana, Zimbábue, Somália e Eritreia, que são eventualmente os países que mais consumiam ou consomem os cereais de produção ou de exportação russa. E depois, não é, houve também outras notas importantes, não é, da discussão,
que eventualmente serão comunicadas brevemente na declaração final, que ainda não foi tornada pública, pelo menos no site oficial ainda não está lá publicado. De resto, não é? Esta cimeira mostra que... e também um outro ponto desta cimeira que foi ventilada é o perdão da dívida que a Rússia fez em relação ao continente africano, estimada em mais de 20 mil milhões de dólares, e prometeu que nos próximos tempos mais 900 milhões de dólares serão perdoados de dívida ao continente africano. Enfim, do ponto de vista prático, pelo menos dessas comunicações, vê-se que há uma intenção bastante significativa do reforço da cooperação econômica, militar, humanitária entre a África e a Rússia, a esperar aqui que, pelo menos, a terceira cimeira entre a África e a Rússia não tenha mais lugar no território russo, deve ter lugar em África. Aliás, essa segunda cimeira devia ter tido lugar em Addis Abeba, como de resto acontece com outras cimeras, isto é, um ano, ou seja, uma edição acontece num país não africano, no caso, por exemplo, a cimeira União Europeia África, e depois o ano seguinte acontece no continente africano. Esperar que a terceira cimeira tenha lugar no continente africano, porque também é bastante oneroso para os países africanos terem que se deslocar todos para fora de África para poderem participar dessas cimeras. Em termos de participação, como também já analisamos aqui, houve uma redução significativa do número de chefes de Estados que participaram. Dos 44 que participaram na edição de 2019, apenas 17 ou 18 participaram dessa edição. Há ausências notáveis que não adianta aqui especificar para não colocar dedo na ferida, mas há vários chefes de Estado que não participaram desta cimeira, o que também, sobretudo pela qualidade desse chefe de Estado, poderá ter tirado do sono ao governo russo, porque pode revelar que há uma tendência ao afastamento gradual do ponto de vista dos compromissos internacionais, do alinhamento internacional entre a Rússia e esses Estados. Mas é normal que assim seja, os Estados tenham os seus interesses e cada um participa em função de ver maximizar os seus interesses em participar ao mais alto nível nesta conferência entre a Rússia e a África. De resto, também não é novidade, porque ao longo das várias resoluções das Nações Unidas, né, viu-se que nem todos os 55 ou 54 Estados africanos, o governo africano já aprovaram as resoluções de forma unânime. Houve quem se absteve, houve quem aprovasse, houve quem negasse ou votasse contra as resoluções das Nações Unidas sobre este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Enfim, este, digamos assim, se podemos dizer, o rescaldo desta cimeira entre a Rússia e a África, e se espera que os vários compromissos assumidos possam sair do papel para a prática e, sobretudo, que as populações dos dois lados possam sentir os efeitos tangíveis destes compromissos assinados entre a Rússia e a África nesta segunda cimeira que ocorreu em São Petersburgo.